Muito bem, boa tarde pessoal. Iniciando então o nosso comentário de fechamento desta terça-feira, dia 15 de dezembro de 2015. Aqui com vocês, Vlad, trazendo as atualizações e principais movimentos do pregão de hoje. Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir conosco no chat que fica logo abaixo. E quem acompanha a gravação pode conversar com a gente através do YouTube ou através do nosso site, fórum do nosso site. Legal? Então, sejam todos bem-vindos. Deixa eu já começar aqui com o papel que está gerando posicionamento dentro de uma das abordagens defendidas aí pela LS, que é o FR2, mais objetivamente do método Stormer, né? Houve então uma entrada pelo método Stormer. Essa entrada aconteceu há pouco, 11,64 foi o ponto de entrada, o stop a 11,05 e o alvo móvel nas últimas duas máximas. Tá? Alguns papéis estavam enquadrados, mas o que está mais forte dentro da lista é BVMF. Tá? Então é a única atualização do dia, BVMF3 pelo IFR2. Lembrando que o IFR2 opera uma lista de ativos, quando o IFR2 vai para baixo de 30, escolhe-se o papel mais forte, né, o que está mais dentro da força relativa, com a maior movimentação compradora. Então, hoje, BVMF, o último trade tinha sido em TOTS, gerou stop, né, já há dois pregões que estávamos líquidos. Muito bem, hoje o Ibov apresentou um movimento errático, lateral, chato, principalmente no intraday, né, 0,5% até o momento, dentro de uma tendência de baixa, viés baixista, traduzido de maneira mais apropriada pelas médias móveis, que todas apontam para baixo, né? Embora os zigue-zagues também estão descendentes. Tá? Então, por hora, não há nenhum sinal mais limpo para esperar movimento contrário à direção dessas médias. No semanal, o movimento é o mesmo. Tá? Lembrando que essa semana é a última semana de vida do mercado esse ano, né? Após o mercado entra no limbo e movimentos mais abruptos tendem a não ser o comum. No intraday, o índice futuro abriu em gap de alta, gerou uma operação na compra aqui pelo rompimento da máxima do dia, do primeiro movimento, para ser mais exato. O mercado não andou, recuou e acionou uma nova entrada, tá? E com isso foi feita a segunda posição do trade. Essa posição segue aberta. Perceba que em relação à segunda entrada, já se foram 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles, ou seja, a tentativa aqui é sair no 0 a 0. Só que o 0 a 0 é o ponto médio de entrada, né? O ponto médio de entrada está aqui, em 45,215. Esse é o day trade do índice que vai evoluindo. Se o mercado não bater ali até o fechamento, encerraremos a qualquer valor, ou no stop, que está bem próximo na realidade, né? Está em 44,950. O dólar também um dia mais lateral, no gráfico diário sentindo a zona de resistência em 3.955, 3.950 pontos, movimento lateral fácil de ser lido aí no gráfico diário, tá? E enquanto o mercado não romper para algum dos lados, não vejo movimentos mais importantes acontecendo. Tá? No diário, as médias móveis já começam a se cruzar, ou seja, a saída de uma tendência de baixa, de alta para uma tendência lateral no diário, ou tendência indefinida, enquanto no semanal o viés ainda segue sendo altista. No intraday, WDOF 16, ao contrário do índice, nos gerou uma bonita operação. O mercado rompeu a linha d'água aqui no quinto candle do dia, atingiu a realização parcial e depois acabou voltando ao ponto de entrada, então trade encerrado, tradezinho bem rápido. Tá? Assim, aproveitando que eu falei do índice há pouco, vence amanhã o índice futuro. Tá? Quarta-feira, melhor, a quarta-feira mais próxima do dia 15, né? Amanhã, então, o contrato que passa a ganhar liquidez, nós já concentraremos todo o poder de liquidez de fato no IN G16. Então, esse é o novo contrato, o IN G16. Hoje ainda não era apropriado operar ele, embora já estava com alguma liquidez, né? Teve 3 mil e poucos negócios, enquanto o Z teve 125 mil negócios, ou seja, muito mais. Ainda a liquidez estava no Z hoje, né? Muito bem. Explicado isso, a gente pode dar uma olhadinha no juro futuro em leve queda, após ter rompido resistência, não fez um movimento direcional a partir de então. Commodities, o milho estável, né?
próximo ao 0 a 0. Quem tem posição por média móvel de 9 segue comprado, já foi o 5º dia de alta ontem, então natural esse descanso que o mercado vai produzindo. BGI Z15, contrato que vence no final do mês agora, teve um dia de alta depois de 3 dias de queda, embora na minha leitura é apenas a consolidação do suporte aqui em 146, se perdido é mais venda por análise técnica, médias 21,50 apontando para baixo, zigue-zagues também, há uma bandeira acionada para baixo, de fato. Posições que estão em aberto, então, além de BVMF pelo método Stormer, que foi aberta hoje, há uma posição pelo método Leandro de Embraer, uma posição aqui que foi feita no dia 30, não evoluiu. Ontem foi aniversário de 10 dias, o stop está no ponto original, porque não houve uma mínima acima desse patamar. Essa é a estratégia de condução quando o mercado não evolui. Outro papel que tem nosso risco é Eletropaulo, né? Foi feita uma venda no dia 4, uma nova venda no dia 10. Está praticamente aqui no ponto médio, tá? Stop está acima de 8,20, foi uma venda, um trade que por hora não andou também. Rapidamente comentando alguns destaques, né? Hoje a gente não teve um pregão muito mexido de grandes destaques, né? Os bancos fizeram algum movimento relevante, 1% aí de alta no Banco do Brasil, nada espetacular. BBDC4, que ontem chegou a perder o suporte, um candle pequeno, a gente até chamou atenção para isso hoje, superou a máxima de tal candle, ou seja, colocando esse rompimento como falso rompimento, tá? Não vejo um cenário apropriado aqui nem para compra nem para venda. Teria até um cenário mais para compra, né, para se apostar num falso rompimento em cima desse dunning aí que está acontecendo, falso rompimento para baixo, né? A Vale do Rio Doce demonstrou força, tá? Vai fazendo um zigue-zaguezinho no diário, tem cara de ABC, tá? Porque é um zigue-zague contra a inclinação da média móvel de 21, porém veja que a média móvel de 9 foi rompida no diário, agora o mercado deve ir até a média móvel de 21 nesse prazo operacional. E hoje a Vale acionou o trade do semanal, que a gente vinha comentando, que eu chamei a atenção na semana do trader, né, que eu estava de olho para montar uma trava de alta com puts. Esse trade foi feito, eu fiz essa trava em opções de venda, tá, de janeiro. Sim, trava de alta com opções de venda, é chamada Bull Spread, é Put Bull Spread, ou trava de alta com put, é muito mais fácil, né, para que americanizar, né? Se dá para traduzir e deixar tudo mais simples e mais fácil. A Petro em boa alta até, volume baixo, não gerou nenhuma operação, quer dizer, chegou a gerar uma operação no intraday, né? Mas como o volume estava muito pequeno, não se traduziu numa boa operação, ou pelo menos naquilo que a gente enquadra como boa operação. E basicamente é isso, né? Nenhum movimento tão importante para hoje. Assim sendo, eu posso iniciar perguntas, tá? Hoje, como ontem, eu fiz aqui uma enquete, tá? Então quem está assistindo o chat pode observar que é uma enquete aqui para saber como é que vocês gostariam de ser avisados em relação ao início dos nossos comentários de fechamento, tá? Então o pessoal ontem votou no e-mail, tá? E hoje eu quero comprovar se realmente o pessoal prefere por e-mail, tá? Então só dá a tua opinião aqui, como é que você gostaria de ser avisado. Porque eu tenho avisado no Facebook, mas a resposta tem sido pequena ou quase nula, né? Então por isso essa dúvida. Legal? Vamos conversar um pouco? Sei que o mercado está um pouquinho morno, tá, pessoal? Isso explica também o baixo fluxo aqui de questões. Deixa eu responder uma questão interessante, que é do Rafael, e ele questionou sobre as opções binárias, se eu teria como explicar. Muito bem. Então, Rafael, as opções binárias, elas são negociadas no mercado de Forex, né, que é o mercado de divisas, o maior mercado do mundo em termos de liquidez. Ok? Porém, no Brasil não há nenhuma regulação em cima desse mercado. Então, teoricamente, ele é lido como, entre aspas, né, proibido. Apenas não há regulação. Tá? Assim como Uber não tinha regulação e não tem regulação em várias cidades, né? Não é um serviço ilegal, né? Mas apenas não tem a regulamentação ideal. Como é que funciona as opções binárias? Imagine que você acredita que o mercado vai subir, tá? Você compra uma opção. Se fosse no mercado à vista,
né? Se o mercado subir, você ganha uma parcela dessa alta e essa parcela vai ser o delta daquela opção. Uma opção binária, ela tem um vencimento, só que é um vencimento em termos de minutos. Então eu acredito que o mercado vai estar acima, por exemplo, vou colocar aqui o gráfico da Vale. Tá? Então eu acredito que a Vale, supondo que agora seja 11 horas da manhã, tá? Então eu acredito que a Vale vai ficar acima de R$10,15 pelos próximos 60 minutos. Então quando chegar meio-dia, se a Vale estiver acima dos R$10,15, você vai ganhar o lucro máximo daquela operação. Se não, você vai perder. É basicamente isso, né? Quanto maior for o tempo que você estipular para aquela opção binária, maior vai ser o custo dela, né? Menor vai ser o payoff, menos você vai ganhar. Okay? Quanto mais curto, mais você tende a ganhar, porque é mais difícil você acertar o movimento. Entendeu? Então é nessa linha, em relação ao tempo. Então você estipula, acredito que a Vale vai ficar acima de tal valor por 1 hora, daqui 30 minutos, daqui 2 horas, e assim por diante. Entendido? Mas lembrando, isso é negociado no mercado de Forex, não há regulação aqui no Brasil. Entendeu, Rafael? Se puder me dar o feedback aí, eu agradeço. Só dei a explicação teórica, tá? Porque eu nunca operei. Conheço algumas pessoas que operam apenas. Foram elas que me explicaram, inclusive. O CS Trader questionou se tivemos day trade na Natura. Bom, Natura no gráfico diário, primeiramente, né? Rompe um topo anterior. Tá? Esse rompimento não é um rompimento operável dentro da nossa visão. É um rompimento esticado, vários e vários dias de alta. Tá? Embora, se eu olho para o meu lado esquerdo, eu vou perceber que não há resistências, né? Resistências relevantes só lá na faixa dos 33,50. Mas a pergunta do CS Trader é mais objetiva. Ele pede em relação ao intraday. Se você falar com algum indivíduo um pouquinho mais malandro, né? Ele vai te justificar. Claro, houve aqui, média móvel de 9, virou para cima e tudo mais. Mas convenhamos, né, cara? O mercado subiu o dia inteiro. Não foi tão simples assim surfar esse movimento se você usa estratégias discricionárias, que você opina para operar, né? Não sei que você operou lá uma média móvel de 9 ou alguma coisa nesse sentido, num prazo menor. Porque no gráfico de 15, se a gente for tentar enquadrar aqui uma ilha, né, que eu teria mais próximo da nossa abordagem, ou primeiro movimento, a entrada teria acontecido aqui. Mas olha o tipo de candle que rompeu. Um candle estranho, depois de 5 candles de alta. Não era aquela situação adequada, em cima de uma zona de resistência que era a máxima de ontem. Tá? Então isso, agora é fácil, né? Porque agora a gente sabe que o mercado andou, então a gente está enviesado a aceitar isso. Mas naquele momento não era tão limpa essa operação. Pelo menos dentro da minha visão. Tá? Mas sim, a grosso modo houve um primeiro movimento. O David diz o seguinte: Vlad, para o cálculo das opções através de Black-Scholes, seria correto aplicar uma taxa de juros de 10% ao ano ou você recomendaria outro valor? David, o correto é utilizar a taxa Selic. Tá? Então o correto é você fazer o seguinte, ó, vai lá no site da CETIP, tá? cetip.com, e você vai ter uma taxa que é a taxa DI de um dia. Então o ideal é você colocar aquela taxa ali. Ou a taxa Selic, não vai dar muita diferença, né? Então aqui o DI é 14,14. Ó, a Selic está 14,25, né? Certo? Então não é 10%, você tem que trabalhar a taxa de juros real, né, do momento. Quer dizer, a taxa nominal, né? Porque a taxa real é descontada a inflação, né? Entendido? Então ou você usa Selic ou você usa a taxa DI de um dia. Aproveitando a questão do David, ele pede a avaliação de Itaú. Bom, Itaú, lateralização, né? Total, olha aí. A gente já pode traçar algum triângulo, alguma coisa nesse sentido? Então tá aí o gráfico não ajustado de Itaú. Acredito que a gente consegue traçar um triângulo aí pelo visto. Triângulo simétrico. Tá aí, ó, triângulo simétrico. Pior cenário do mundo para o trader atuar, né? Dentro de um triângulo simétrico. Então, enquanto no mercado não romper para algum lado, David, a melhor conduta aqui é ficar de fora. Tá? Se você for falar com alguém que opera opções, né, o indivíduo vai dizer: uau, esse aqui é o melhor cenário para se trabalhar
lançamento coberto, quando o mercado fica de lado. Porém, agora que o mercado já está a 60, 70 dias de lado, o indivíduo vai começar a operar em cima de mercado de lado? Não, agora que eu tenho que começar a buscar outro tipo de estratégia. Então, se eu estivesse fazendo lançamento coberto aqui e tivesse lucrado desde agosto ou setembro, eu estaria um pouquinho mais exigente aí nas minhas taxas. Tá? Eu não estaria lançando aqui de maneira tão tranquila. Como o mercado está muito tempo aqui dentro, em algum momento ele deve sair. E se a gente for isolar isso no tempo, a gente pode pegar e fazer o seguinte estudo. Ó. A última perna de impulso saiu daqui e veio até aqui. Né? Então o mercado está quase batendo 100% no tempo. Olha aqui. Então essa distância aqui, né, eu coloquei para cá. Então, mais alguns dias aí a Itaú estaria pronta para fazer algum movimento direcional mais importante. Se eu for respeitar as premissas da análise técnica, o esperado seria que esse movimento fosse rompido para baixo. Por quê? Porque triângulo simétrico costuma ser uma figura de de continuação, desculpa. A última perna foi de impulso para baixo. Se isso aqui é uma perna de continuação, então essa linha aqui é que deve ser perdida. Mas vamos ver o que o mercado faz. O tricolor pede uma avaliação de Gol. Muito bem, a Gol está renovando as mínimas, né? Então é aquele típico papel em que nenhum grafista gostaria de estar comprado, né? Zigue-zagues descendentes na mínima da mínima histórica. Tá? Não vejo nenhum motivo para estar comprado nesse papel. Tá? Então, por um prazo maior, a expectativa é que o papel siga caindo enquanto não zigue-zaguear para cima. Talvez uma atitude interessante seja fazer o seguinte: traçar uma linha de referência aqui, uma linha de tendência de baixa, e a partir dessa linha de tendência de baixa, colar uma linha de referência, e aí a gente consegue mensurar um canal de baixa. E aí a gente também pode mensurar o quão distante o preço está da linha de referência, olha aí. Né? Então, se o mercado fizer esse mesmo movimento aqui para baixo, está bem longe do que seria aí algum tipo de ponto de inflexão, né? Está bem longe. O alvo estaria por aqui, ó. Estaria lá na 1,25. Uau! Óbvio que isso é só uma projeção no tempo, né? É um chute embasado. Então não vejo motivo não para estar posicionado nesse papel tricolor. FPazanoto pede uma avaliação de Ambev. Ambev foi um papel que ontem perdeu um suporte, a gente ficou desconfortável em dar essa venda porque estava muito próximo do fundo anterior. Hoje o mercado confirmou o candle de ontem. Perdeu mínima, a abordagem do BIS então foi corroborada, né? O ideal aqui, confirmação do candle que perdeu o suporte. Quem fez a venda, o próximo suporte agora fica lá em 17,35. A gente não fez a venda, embora a expectativa fosse negativa a partir de então. Tá? Não vejo o que fazer exatamente agora, nesse momento. A venda ideal já passou. Quem está vendido carrega. Quem está de fora, segue de fora. Zero à direita. Vlad, nas operações de day trade, método Leandro, não é utilizado médias e volumes. Existe alguma lógica por trás disso? Grato. Bom, a lógica, entre aspas, zero à direita, foi deixar a abordagem a mais objetiva possível. Né? Foi tirar toda a subjetividade por trás do modelo. Então, fechou acima da máxima do primeiro movimento, é compra. Fechou abaixo da mínima, é venda. Fechou abaixo da linha d'água, independente do candle, independente do volume, é venda. Fechou acima, é compra. E com isso, a gente consegue mensurar se o dedo do analista, entre aspas, do trader, ele tem a opinião do indivíduo que está lendo o gráfico, tem peso ou não. Né? Então, é isso que foi colocado em xeque. Né? Essa hipótese que foi levantada. Vale a pena eu opinar e tentar escolher os melhores sinais? Né? E a gente percebeu, pelo menos no índice futuro, né, que nem sempre é bom a gente opinar, né, porque o índice ele costuma dar muitos sinais falsos. Né, então o rompimento ideal, o rompimento bonito, ele costuma falhar. Né, tem essa manha por trás do índice que a gente vai pegando à medida que a experiência vai chegando para a gente. Tá? O BIS, por exemplo, tem essa abordagem, né, de opinar, de dar avaliação no
de dar uma avaliação pessoal naquele movimento do mercado, né? Só que essa avaliação pessoal, ela demora para ser construída, né? Ela demora para ser construída também. Então, a lógica é simplificar, deixar a abordagem a mais objetiva possível. É replicar um robô. Basicamente seria isso. E inclusive já está, se eu não me engano, né, já está programado o método Leandro para day trade com o pessoal da MetaRobôs. Não sei a quantas andam aí os trâmites, mas se eu não me engano está em fase de testes. Tá? Muito bem. Então, beleza, o Rafael entendeu. YouTube já respondemos. Poderia avaliar esse grande momento de MGLO 3, diz o Luciano. Claro, MGLO 3 é um papel que splitou, né, alguns dias atrás. Splitou, perdeu o mínimo aqui do candle que inaugurou esse... Splitou não, implitou. Perdeu a mínima do candle que fez isso. Tá? E agora caminha para o fechamento do gap. Então, para um prazo maior, se eu tivesse que apostar uma direção para MGLU, seria o fechamento do gap, lá em 1,80. Por quê? Porque isso é o que costuma acontecer nesse tipo de cenário. Tá? Agora, esse aqui é o gráfico diário. Tá? O gráfico diário com o ajuste do split e do grupamento. Eu vejo uma tendência de baixa. O candle vendedor em cima da média, perdeu o mínimo, seria a venda. Agora, tem aluguel? Não tem aluguel. Mesmo que tivesse, olha a taxa que cara que está. Então, na venda não dá para operar, né? Infelizmente. Lindos sinais de venda que aconteceram, mas se não tem aluguel, como é que eu vou vender? Não dá, né? Para fechar, eu vou responder aqui a questão do... Cadê ele? Do trader. Ele pediu se existe algum long short de Petro 3 e Petro 4. Vamos dar uma olhada. A abordagem long short que a gente utiliza não é a abordagem de long short tradicional. A gente utiliza a abordagem de cointegração, que usa um ativo para prever o movimento do outro. A diferença entre essa previsão e o valor real é o chamado resíduo, e a análise desse resíduo é que vai oferecer os pontos de entrada e saída. Tá? Para isso a gente utiliza uma planilha, né, que calcula isso. Deixa só ela abrir, como eu estou em chat aqui, as coisas ficam mais lentas, né? Bem mais lentas. Mas eu já te respondo, tá? Não tem não, porque eu já rodei os long shorts do dia de hoje e não tem nenhum par. Até te digo os pares que a gente trabalhou hoje. Foi... O long short era vender Natura e comprar Banco do Brasil, compra de Itaúsa e venda de Itaú, compra de RADL e venda de lojas Renner. Tá? E é um modelo também que aceita long short sem ser no mesmo setor. Tá? Então aqui está a planilha, essa planilha aqui, tá? A planilha desenvolvida pelo Sérgio Ferro, que apresentou os cursos para nós ano passado. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a Petro 3, a Petro 4 e a Petro 3. Então aqui está o resíduo estatístico. Percebe que ele não está nem na banda superior e nem na banda inferior. Então no momento, pela abordagem de cointegração, não tem long short não. Melhor conduta, ficar de fora, não fazer nada. Apesar de ser papéis da mesma empresa e existirem alguma diferença nominal entre os ativos, mas em relação à avaliação do resíduo não há trade. Tá bom, trader? Eu tenho um compromisso agora, eu vou ter que me despedir um pouquinho mais cedo. Tá? Amanhã a gente conversa e eu respondo as perguntas que ficaram aí. Aproveito e convido o pessoal a retornar amanhã pela manhã, bate-papo de abertura comigo. Tá? Um abraço, pessoal. Até mais. Bom descanso.